Um filme com um ótimo diretor, um ótimo elenco, sendo uma investigação policial. No meu caso, eu não tinha como não ficar com grandes expectativas. E eu digo isso porque o filme que eu trago hoje é O Pálido Olho Azul. E é disso que a gente vai falar hoje. E aí, meus queridos, estamos com vocês? Sem pensar esse vídeo de hoje. Hoje vamos falar de O Pálido Olho Azul, novo filme lá da Netflix, uma investigação policial ali no século XIX, com um ótimo elenco e um diretor que eu gosto muito. Só dando aquele adendo básico de que esse vídeo não tem spoilers e que se você quiser assistir O Pálido Olho Azul, ele tá disponível lá na Netflix. E antes de começar, eu só peço pra você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o seu like se gostar do vídeo. E se você quiser e puder, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que gostam de cinema, que ajuda o canal a crescer cada vez mais e porque eu garanto que vão gostar do conteúdo. No mais é isso, bora pra sinopse! Ambientado no século XIX, quando alguns cadetes da Academia Militar dos Estados Unidos começam a ser assassinados, Augustus Landor é convocado para investigar os ocorridos. Em meio à sua empreitada, ele conhece um jovem Edgar Allan Poe, que serve na mesma academia, e que acaba por se tornar seu braço direito nesta investigação. O Pálido Olho Azul foi escrito e dirigido por Scott Cooper, que, como eu disse na introdução, é um diretor que eu gosto bastante. Ele tem alguns filmes interessantes na carreira, tipo Tudo por Justiça e O Coração Louco, mas a verdade seja dita que ele também é um diretor que, mesmo eu gostando bastante, ele não é aquele cara que sempre faz filmes impecáveis, entende? E esse daqui é uma história adaptada de um livro de mesmo nome escrito por Lewis Bayard. E o que a gente tem aqui nessa história é uma premissa bem interessante nessa investigação de época envolvendo figuras importantes. Mas isso não é completamente original, porque a gente já teve filmes que fizeram premissas parecidas envolvendo outras figuras importantes da história ou até a mesma. A gente tem outros exemplos, tipo Do Inferno, que é um filme adaptado de um quadrinho ali de mesmo nome escrito pelo Alan Moore e que tem uma figura principal muito importante ali, que é o Jack Stripador. Mas você também tem outros filmes, tipo o próprio O Corvo, que é um filme de investigação policial também, que não é lá grandes coisas, mas eu lembro que eu gostei na época que eu assisti. E até curioso, porque no Corvo é uma investigação policial que envolve a mesma figura histórica que é envolvida em O Pálido Olho Azul, que é o Edgar Allan Poe. E se você tá aí se perguntando quem é Edgar Allan Poe, não sabe quem é esse cara, vai um pequeno resumo aqui. Edgar Allan Poe foi um escritor e poeta do século XIX que basicamente foi o criador do gênero de terror na literatura. Tanto que qualquer escritor de terror que se preze sempre vai falar que o Edgar Allan Poe foi uma grande influência. Inclusive o Stephen King fala isso. Ou seja, dá pra ver o nível de importância que esse cara tem. Mas aqui eu já adianto que a presença do Edgar Allan Poe nessa história, ela meio que não tem muita importância assim. Tipo assim, ele é importante dentro da trama, mas eu quero dizer que se tivessem falado que o personagem dele era o Joãozinho, não ia mudar muito também não, viu? Isso porque o que importa mesmo nesse filme é a investigação policial, que é um ponto bem alto aqui nesse filme até um certo ponto. Isso porque uma coisa que o Scott Cooper ele sabe fazer, que eu gosto bastante, é cadenciar os seus filmes. Então ele é um cara que ele não se apressa, ele desenvolve as coisas bem cadenciadamente, bem devagar, sempre colocando os pontos quando tem que ser mostrados. E uma coisa que eu acho que ele faz muito bem, principalmente aqui, é dar o tom, o clima do filme, que é algo que vai sendo criado justamente com o peso das situações e até como ele trata essas situações às vezes de uma forma meio crua. Um exemplo bom disso é quando a gente vai ser introduzido na história, que é quando ele mostra ali a primeira vítima e até como o investigador reage com aquilo. Ele trata aquilo de uma forma bem real, bem fria, bem crua. Não é algo que vai te assustar ou te deixar com nojo. É algo que ele põe o pé no chão para tratar. Mas já é um ponto inicial que já dá a tônica da história que nós vamos lidar dali para frente. E com isso eu também tenho que falar um pouco sobre a fotografia e a direção do filme, porque, meu amigo, que filme bonito, velho. O filme é muito caracterizado por ser um filme bem sem cor assim, ou com cores bem frias, um azul claro, muito branco, cinza, até por se passar numa região nevada. E essas cores, essa tonalidade traz esse ar mórbido da história pra gente. Mas além disso, a direção do Scott Cooper sabe trabalhar muito bem a câmera e bons movimentos com ela também. Tem uma cena até lá pro final do filme, não vou dar spoiler aqui, fica tranquilo, mas que um ponto vai ser revelado e esse detalhe tá num quadro atrás de um personagem que tá ali falando um monólogo. E a câmera ela é tão sutil que ela vai subindo bem
de pouquinho e aí ela enquadra o quadro que tá atrás do cara. Mas é muito sutil, é muito levinho e é com uma sutileza que às vezes você pode nem reparar que ocorreu esse movimento de câmera. Agora, uma coisa que eu não posso negar que me decepcionou um pouco aqui nesse filme é a história que ele traz. E assim, não me entenda mal, porque o filme ele não é ruim e a história não é ruim. Mas eu acho que ela podia ser tão melhor, ela podia até ter uma cadência um pouco melhor, que, queira ou não, ali no final eu terminei ela um pouco broxado. Porque a gente tem aqui aquela investigação de assassino em série, de quem matou, por que matou e por aí vai. E a investigação, ela até que flui bem, mesmo que, assim como a maioria dos filmes do Scott Cooper, eu acho que ela dá uma barrigadinha ali no meio. E com isso a gente já tem que falar que é óbvio, né? Que eu acho que esse filme ele se estende um pouco, ele é um pouco mais longo do que devia. Uma coisa até que me incomodou é que ele dá uma de Senhor dos Anéis ali no final e ele tem uns 4 finais, velho. Mas o que me incomoda é que a motivação desses crimes, por que eles aconteceram, é um motivo que é só inserido lá no final do filme, então fica com aquela cara de que o cara tirou do nada, sacou? Dando um exemplo muito idiota aqui, é como se você estivesse vendo um filme onde as pessoas ganham presentes. E aí no final do filme você descobre que foi o Papai Noel que deu os presentes para as pessoas. Só que daí você fica se perguntando da onde veio esse Papai Noel, sendo que o filme nunca citou a existência e possibilidade daquilo tá ali. O filme ele só inseriu o Papai Noel ali no final e falou: aceita que é isso que tá acontecendo. Tem um pouco essa cara, mesmo esse exemplo sendo uma merda. Mas eu também acho que a trama em si, ela peca demais num geral, no todo do terceiro ato. E isso acontece seja por esse motivo tirado do nada, seja por um plot twist que aparece do nada sem necessidade, seja até porque o conflito final ali, o ápice do filme, é broxante e cheio de clichê. Então o filme ele tem uma cara de que ele tá 80% no ponto. Você tá vendo, dá uma barrigadinha ali no meio, mas assim, tá legal, você tá investido ali na trama, você tá querendo saber. E aí chega nesses últimos 20%, dá uma derrapada e aquilo dá uma puxada do filme pra baixo. Agora, uma coisa que não dá pra falar mal em nenhum filme do Scott Cooper é do elenco do cara. Porque se tem um fator excelente nesse maluco é que ele é um ótimo diretor de elenco. Aqui a gente tem um elenco muito bom, com nomes muito bons, tipo Christian Bale, Harry Melling, Lucy Boynton, Robert Duvall, Toby Jones, Charlotte Gainsbourg e o Timothy Spall. Basicamente a gente não tem uma atuação ruim aqui, dando um destaque assim ferrado pro Christian Bale, que o que esse cara faz aqui é impressionante. Não é segredo pra ninguém, porque o Christian Bale é um monstro de um ator. E aqui ele traz esse investigador, que é um cara bem simpático, boa praça, ele tem camadinhas ali do passado dele, os seus demônios, as suas manias, mas também é um cara que sabe ser bruto e enérgico quando precisa, e tudo isso convence no personagem pra você. Cara, tem até uma cena no final desse filme que ele vai chorar, que é impressionante, mano. É impressionante. Aí a gente tem o Harry Melling, que é o coadjuvante mora aqui, porque é ele que faz o Edgar Allan Poe. E no geral não me incomoda a atuação dele, mas eu acho que ele apela demais para uns overactings aqui. É uma atuação um pouco cheia de maneirismos demais pro meu gosto. E a gente tem a participação da Charlotte Gainsbourg, que é uma atriz que eu gosto bastante e eu fiquei extremamente broxado com ela aqui no filme. Porque ela aparece, eu fiquei impressionado que ela estava no filme, gostei bastante, porque como eu disse, eu gosto da atriz, mas ela quase não faz nada, cara. O Pálido Olho Azul é um filme que eu fui muito interessado em assistir ele por tudo que ele traz, seja a direção, seja a temática, seja o elenco. Agora, por mais que ele seja um filme com uma boa fotografia, tem uma boa trilha sonora, é bem dirigido, é bem atuado, e a história não seja ruim, ela deixou a desejar pra mim. Porque, como eu disse, ela vai bem até um ponto e do nada ela dá uma descambada. Então é algo brusco, é algo que dá uma chocada em você. Então quando você termina, dá aquela sensação de potencial desperdiçado, até um pouco de decepção. Então, sem enrolar muito mais, cara, o Pálido Olho Azul, ele é um filme que eu recomendo. Mas assim, vá de boa. Sendo assim, a minha nota para o Pálido Olho Azul é um 7. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver mais sugestões de vídeo aqui pro canal, deixa nos comentários. E você, assistiu o Pálido Olho Azul? Gostou, não gostou? Se interessou através do vídeo? Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui. Eu espero ver você na próxima. E até o próximo vídeo.